Sim. Sim. Eu estava comentando com o irmão John Guskey antes de sairmos. Muitas vezes, quando estou sentado aqui, não quero que a música pare, você sabe? Quero que a música continue porque ela alcança partes da alma que as palavras não conseguem. Então, obrigado à família Obena. Celebramos com vocês o batismo do seu pai e aguardamos ansiosamente o dia que todas as coisas caminharemos por aquelas ruas de ouro e todos os problemas da vida acabaram. Então, obrigado por essa música tão bonita. É um privilégio estar diante de vocês aqui hoje. Para ser sincero, eu estou um pouco nervoso com isso, mas tudo bem. Eu percebo que a pregação muda vidas e eu preguei um sermão aqui em janeiro passado e minha vida mudou depois disso. E então, normalmente quando o pregador prega, ele espera que a vida da congregação mude, mas a minha vida mudou depois daquele sermão em particular. Então, hoje, nosso sermão se intitula Ontem, Hoje e Amanhã. E para aqueles que estão assistindo online, damos as boas-vindas calorosas a vocês. Agora, o PowerPoint desta apresentação em particular está no nosso site da Village, villagesta.org/liberty. E se você rolar a página para baixo, há dois pequenos botões de download e um deles é o PowerPoint desta apresentação. E então há outro documento ao qual vou me referir aqui no sermão que eu acho que todos deveriam ler, um apelo aos cristãos da América. É um documento muito poderoso. Mas o nosso sermão de hoje se intitula Ontem, Hoje e Amanhã e eu vou apenas refletir sobre o fato de que a história realmente se repete. E estamos condenados a repetir as falhas e erros da história se não tirarmos um tempo para estudar a história por nós mesmos. Porque a humanidade não muda. A condição humana não mudou muito nos últimos 6.000 anos. Caso contrário, outra coisa a dizer talvez seja que estamos piorando, moralmente falando. Mas eu não acho que estamos melhorando como raça humana. Quando nossa família estava crescendo, minha filha gostava de assistir a série Avonlea. E se você já viu a série Avonlea, é parecida com Anne de Green Gables. A série se passa na Ilha do Príncipe Eduardo, no Canadá, nas décadas de 1880, 1890 e início dos anos 1900. O que se percebe é que os mais jovens estão sempre entusiasmados com as últimas tecnologias: telégrafo, telefone, máquina a vapor, água encanada, banheiros dentro de casa. 1914 está logo ali, chegando. Com nossa tecnologia mais avançada, isso não nos torna moralmente melhores. Isso só significa que podemos matar de forma mais eficiente. E ao assistir a essa série, sabendo o que está prestes a acontecer com esses jovens, porque um deles se alista para entrar na Marinha Britânica no início das hostilidades em 1914, você percebe que todo o otimismo deles sobre a condição humana e os avanços da tecnologia não vai se concretizar exatamente da forma como eles esperavam. Então, o nosso sermão de hoje se chama Ontem, Hoje e Amanhã. E eu fiz muita pesquisa para este sermão em particular. Eu li este livro aqui chamado Harvest of Sorrow. É uma história fascinante da Oxford University Press. Fala sobre o que aconteceu no Holodomor ucraniano, a fome dos ucranianos de 1929 a 1932. Enquanto meu filho estava em casa para o Natal, eu li um livro chamado O Grande Terror, que trata do que Stalin fez com os soviéticos, o povo soviético em 1937, 39, quando ele exterminou milhões do seu próprio povo. Mas eu também li uma biografia do Stalin aqui, que é uma história fascinante. Eu encorajo vocês a dedicar um tempo para aprender história, porque assim vocês podem entender o que está acontecendo hoje. As tentativas de eliminar, apagar e erradicar a história de uma nação são uma forma de prepará-la para um sistema de totalitarismo no futuro. Quando as pessoas não sabem quem são, quando não sabem de onde vêm, ficam mais suscetíveis à sugestão e à imposição do mal. Convido vocês a inclinarem suas cabeças. Querido Pai do Céu, somos gratos pela liberdade de compartilhar este sábado juntos. Pai, eu te agradeço por nos ter conduzido por esta pandemia. Agradeço-te, Senhor, pelo dom da vida, da saúde e da força. Obrigado porque podemos raciocinar juntos. Oro, Senhor, para que, ao compartilharmos aqui esta manhã, o Teu Espírito Santo mova-se sobre nós, para que não apenas aumentemos em conhecimento, o conhecimento produz um símbolo conflitante, mas que possamos aumentar o amor pelos nossos irmãos e irmãs. Então, Pai, abençoa-nos com o dom do Teu Espírito Santo. Teus anjos guardem este lugar de adoração e fala através de mim, é a minha humilde oração. Em nome de Jesus eu peço. Amém.
Então, quando pensamos no céu, a maioria das pessoas gostaria de ir para o céu, certo? Ainda não conheci alguém que, se acredita no conceito de céu, não queira ir para o céu. E ainda assim, há algo marcante nas Escrituras. Há um versículo muito famoso, Apocalipse 12:7, que diz: "E houve o que no céu? Guerra." E é algo meio chocante, notar que houve guerra no céu. Nós não gostamos da ideia de que houve guerra no céu. E, de certa forma, ficamos aliviados que essa guerra ficou no passado, no início do grande conflito, quando Satanás desafia o Pai Celestial. Mas a ideia de que houve guerra no céu é algo que abala o pensamento. Agora, a palavra que o apóstolo João usa, ele diz, avekao eginetu polemos. E é dessa palavra que vem o termo em inglês polemic. Essa palavra que é traduzida como guerra no céu é a mesma que usamos quando dizemos polêmica ou polemista. E uma polêmica não é necessariamente uma batalha física, mas sim uma luta de ideias. Portanto, podemos dizer que o que estava acontecendo na guerra, pode não ter sido uma guerra física, mas sim uma luta de ideias. E as lutas de ideias estão relacionadas à natureza da verdade. E como o próprio Deus é a verdade e Jesus é a verdade, e seu trono está fundamentado na verdade, então essa guerra no céu girava em torno do caráter de Deus. Agora era uma guerra ideológica. E estou ciente de que são 12h42, então peço humildemente àqueles que estão preparando uma refeição tão maravilhosa para nós, por favor, tenham paciência conosco esta manhã. É por aqui que vamos hoje. Introdução, ontem, hoje, amanhã e depois nossas conclusões. Um dos meus escritores favoritos é Solzhenitsyn. Veja o que ele diz ao refletir sobre a natureza da ideologia. Ele diz o seguinte: para fazer o mal, o ser humano deve, antes de tudo, acreditar que o que está fazendo é bom ou então que é um ato bem pensado em conformidade com uma lei natural, ou seja, uma ideologia. É isso que dá ao ato maligno sua tão buscada justificativa e dá ao malfeitor a firmeza e determinação necessárias. Esta é a teoria social que ajuda a fazer com que seu ato pareça bom em vez de mau aos seus próprios olhos e aos olhos dos outros, para que não receba reprovações e maldições, mas sim elogios e honrarias. A ideologia justifica o mal. E se a sua ideologia ou o seu sistema de pensamento estiverem desvinculados das Escrituras, então você vai praticar o mal, porque a ideologia exige o mal aos olhos de quem o comete. A ideologia justifica o mal aos olhos do malfeitor, silencia suas dúvidas e leva ao aplauso daqueles ao redor que compartilham da mesma ideologia. E o insight essencial de Solzhenitsyn aqui é que a ideologia fortalece a vontade de praticar o mal. Ela silencia a consciência para que o perpetrador possa cometer mais mal. Ela autojustifica o malfeitor. E assim, hoje, olhar ontem, analisar uma ideologia e o sofrimento que ela causou, observar uma ideologia que está em ação hoje e olhar profeticamente para o que sabemos que vai acontecer antes de Jesus voltar. 3 ideologias separadas, mas interligadas, que estão acontecendo ao nosso redor. Então, ontem, o que estava acontecendo ontem? Bem, eu vou voltar no tempo aqui, cerca de 90 anos atrás, ou seja, uma vida atrás. Quero nos levar de volta à antiga União Soviética. Em 1932, 1933, milhões e milhões de pessoas estavam morrendo de fome, em uma fome provocada pelo homem que se estendia da Ucrânia até o norte do Cáucaso e chegava ao Cazaquistão, na Ásia Central. Aqueles que permaneciam vivos não tinham forças para enterrar as vítimas. Muitas pessoas simplesmente se deitavam em suas casas, em suas aldeias e esperavam a morte. A história da viúva de Sarepta, em que uma mulher disse: "Esta é minha última refeição, vou comê-la e depois morrerei", foi repetida literalmente em milhões de lares por toda a União Soviética. Essas vítimas eram supervisionadas por esquadrões bem alimentados de oficiais do Partido Comunista Soviético, e esse foi o clímax do que Stalin chamou de Revolução de Cima, na qual aproximadamente 15 milhões de pessoas pereceram. Talvez tenha sido o maior crime da história da humanidade. Havia um ditado na antiga União Soviética. Quem foi Adolf Hitler? Ele foi um ditador menor na época de Joseph Stalin. E assim, Adolf Hitler pode ter matado seus milhões, mas Joseph Stalin matou suas dezenas de milhões. Então, como isso aconteceu? Por que isso aconteceu? Bem, após a Revolução Bolchevique de 1917, Lenin e depois Stalin viam o campesinato da Rússia e da União Soviética com desconfiança e desprezo ideológico. A maioria dos camponeses era ortodoxa. Eles não aderiram à nova ideologia ateísta. O foco de Stalin e Lenin estava nas fábricas e nos trabalhadores das cidades, e eles tinham pouca compreensão de como o setor agrícola realmente funcionava.
Assim, toda a estratégia soviética, o plano quinquenal, o novo plano econômico, o grande salto adiante e todos os demais eram tentativas de fazer a realidade se conformar à ideologia. E, mais cedo ou mais tarde, quando a realidade é forçada a se submeter a uma ideologia, a realidade acaba se impondo. É um pouco como o mau cheiro corporal. Não importa o quanto tente disfarçar, eventualmente ele acaba aparecendo. Assim, a realidade sempre prevalecerá sobre a ideologia. Stalin não conseguiu fazer com que o setor agrícola se conformasse à sua ideologia socialista, então decidiu nacionalizar, ou seja, o Estado seria dono de toda a produção de alimentos na União Soviética. Ele queria garantir o abastecimento de grãos para as cidades e também queria esmagar a cultura nacional ucraniana. Agora, por que isso era importante? Porque a Ucrânia, naquela época como hoje, é o celeiro de boa parte do mundo. Nós existimos sobre cerca de 10 centímetros de solo fértil ao redor do mundo. Se tirarmos esse solo fértil, estamos acabados como humanidade. Dizem que cerca de 25% do solo fértil do mundo está dentro das fronteiras da Ucrânia. É uma parte extremamente valiosa do planeta Terra. Então, como Lenin e depois Stalin conduziram esse processo? Bem, eles reacenderam um espírito de guerra revolucionária e argumentaram que inventaram um inimigo de classe chamado kulaks. O conceito de kulak era muito fluido. Lenin argumentava que os kulaks eram camponeses ricos que exploravam os mais pobres, emprestando dinheiro a altas taxas de juros e empobrecendo seus vizinhos. Essa era a justificativa ideológica. Esses são os camponeses ricos explorando ou oprimindo os camponeses pobres. Na realidade, a vida era muito mais complexa. Veja, se um camponês pobre sem animais conseguia ter uma boa colheita por talvez 2 anos e conseguia comprar uma vaca ou um cavalo, ele então se tornava um kulak. E uma vez que alcançava o status de kulak, na ideologia marxista passava a ter o que chamavam de consciência de classe kulak, era ineradicável. Uma vez que você adquirisse essa consciência de classe, de acordo com Lenin e Stalin, não importava o quão empobrecido você fosse, você era um kulak e inimigo do Estado. Se você fosse um camponês ortodoxo devoto, seria classificado como um kulak. E assim, sob Stalin, a política de demonização dos kulaks, que começou a acontecer sob Lenin, mudou para uma política de extermínio. Estes são alguns dos livros que você pode ler. Talvez você queira ler esses livros. É uma história fascinante. Isto é o que Stalin disse em 1929. Ele disse: passamos de uma política de limitar as tendências exploradoras dos kulaks para uma política de liquidar o kulak como classe. E assim, de 1929 a 1932, Stalin desferiu um golpe triplo contra os camponeses não dos Estados Unidos, mas da URSS. A primeira etapa foi a dekulakização. A segunda etapa foi a coletivização forçada, ou seja, eliminar toda a propriedade privada e forçar as pessoas a entrarem em fazendas coletivas. E a terceira foi o Holodomor, como conhecemos hoje, ou a fome provocada pelo homem. Agora, a primeira etapa, a dekulakização, significou que os kulaks foram demonizados na mídia oficial. O jornal oficial da União Soviética ou do Politburo era conhecido como Pravda, que ironicamente significa verdade. E basicamente era um amontoado de mentiras, então quando os editores do Pravda entenderam o que Stalin queria fazer, decidiram demonizar essa classe da sociedade que antes todos viam apenas como seus vizinhos. Isso era realmente fake news movida por ideologia. Não é nada novo. E os kulaks foram demonizados. Eles foram chamados de escória e terroristas. O Pravda argumentava que precisavam ser exterminados e havia apelos para que fossem removidos da sociedade porque representavam o último inimigo de classe antes de se alcançar o socialismo. Em 1929, após demonizar os kulaks, Stalin iniciou um processo de extermínio. Muitas famílias foram deportadas para as regiões do Ártico, onde foram deixadas em campos de trabalho. Muitos deles morreram. As crianças foram reunidas e colocadas em campos ao ar livre, simplesmente deixadas para morrer de fome. E muitas pessoas foram simplesmente executadas em suas fazendas. Foi um processo que espalhou o terror por toda a antiga União Soviética. E, na verdade, um documento em nosso site, villagesta.org Liberty, conta uma história incrível de cristãos na Ucrânia que oravam e perguntaram: o que o Senhor quer que façamos? E eles podiam ver o que ia acontecer e tiveram sonhos e visões. Saiam da Ucrânia, vão para o leste. Muitos foram, mas alguém disse: não, quero voltar para a Ucrânia, minha casa e conforto estão lá.
Eles voltaram e pereceram nesse processo. Aqueles cristãos continuaram indo para o leste, 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 até chegarem à China nacionalista. Quando chegaram à China nacionalista, pensaram: Deus nos trouxe para um lugar seguro. Eles continuavam tendo sonhos e Deus dizia: vão em frente, vão em frente. Muitos ficaram na China, alcançados pelo Exército Vermelho e por Mao Zedong, e também pereceram. E aqueles que continuaram seguiram para Taiwan, Formosa ou Taiwan, e depois conseguiram chegar ao Canadá. E o testemunho desses cristãos você pode baixar do site da nossa igreja, e é um apelo aos cristãos de hoje que diz: não pense que só porque você tem conforto material hoje, isso vai estar lá. E não pense que um governo aparentemente benigno hoje, onde quer que você more, será benigno com pessoas de fé. Se Deus te chamar para partir, como em Sodoma e Gomorra com Ló e sua família, se Deus te chamar para ir, você precisa seguir em frente e não olhar para trás, como fez a esposa de Ló. É uma história fascinante. Chama-se Um Apelo aos Cristãos da América. Todos deveriam ler e você pode baixá-lo do nosso site. Milhões foram fuzilados, morreram de fome ou deportados para campos de concentração, enquanto Stalin emitia um decreto permitindo a execução legal de crianças a partir dos 12 anos. Por que 12 anos? Porque, segundo ideólogos marxistas, eles diziam: criança atingiu consciência de classe kulak aos 12 anos. Se pai tem vaca ou mãe tem cavalo, significa que você é camponês mais abastado. Isso significa que aos 12 anos você possui essa consciência de classe ineradicável. Você é inimigo do Estado e povo. O Estado está autorizado a executá-lo a partir dos 12 anos. Isso aconteceu em números muito grandes. Um romance soviético de 1934 resumiu a atitude do Partido Comunista Soviético em relação aos kulaks. Foi isso que eles escreveram. Falando sobre os kulaks, dizia: nenhum deles era culpado de nada, mas pertenciam a uma classe que era culpada de tudo. Agora, essa ideia de que você é julgado não pelo conteúdo do seu caráter, mas pelo grupo social ao qual pertence, está viva e forte hoje em dia. Está em toda parte. A ironia é que nesta segunda-feira celebramos o dia de Martin Luther King, que defendia, que sonhava com o dia em que seríamos julgados não pela cor da nossa pele, mas pelo conteúdo do nosso caráter. E enquanto celebramos o dia de Martin Luther King, invertemos seus ensinamentos em nossas universidades. Agora dizemos que você é julgado pelo grupo ao qual pertence, seja heterossexual ou gay, etc., ou se você é negro ou branco, ou se você é cis ou trans. Esses são exemplos modernos. E agora você é julgado como bom ou intrinsecamente mal na sociedade com base no grupo ao qual pertence. E você pode dizer: bem, o que este romance diz sobre os kulaks se aplica a nós hoje? Nenhum deles era culpado de nada em certos grupos demonizados em nossa sociedade moderna, mas pertenciam a uma classe ou grupo culpado de tudo. Após a deculaquização, veio a coletivização forçada. Isso reuniu todas as propriedades e animais em fazendas coletivas. Os camponeses não queriam isso e mataram seus animais aos milhões em vez de permitir que Stalin os tomasse. Então Stalin reuniu os camponeses e os colocou em sovkhozes ou kolkhozes. E quando eu trabalhava na União Soviética, costumava visitar muitas dessas antigas fazendas coletivas e elas estavam muito degradadas. Você não iria querer trabalhar em um desses lugares. Uma vez nessas fazendas coletivas, o Partido Comunista pagava quase nada às pessoas por um dia de trabalho. Mas eles estabeleciam metas de produção de alimentos impossivelmente altas, e essas metas eram, de propósito, impossivelmente altas. E assim, se um camponês fosse encontrado, por exemplo, voltando para a casa do campo e visse uma urtiga à beira da estrada e a pegasse para fazer sopa de urtiga em casa, esse camponês seria executado porque estaria roubando propriedade do Estado. Qualquer camponês pego comendo comida além de sua ração era simplesmente executado. Líderes do partido ucraniano deixaram claro a Stalin que as metas eram irreais, mas Stalin impôs as metas de produção de alimentos implacavelmente. Policiais, milicianos e soldados foram enviados para tirar os alimentos da Ucrânia, das fazendas coletivas e de todo o interior. E milhões morreram de fome. Foi uma fome provocada pelo homem. Camponeses foram expulsos das cidades para não se tornarem um peso no abastecimento de alimentos. O Partido Comunista proibiu levar comida para a Ucrânia para reduzir a gravidade da fome. Cristãos ocidentais tentaram enviar alimentos para aquela parte do mundo, mas os comunistas impediram a chegada da comida. Uma fome em massa e terrível se seguiu e milhões de pessoas pereceram. Agora, essa foi uma catástrofe amplamente conhecida. Funcionários do Partido Comunista, membros do Komsomol, essa é a união da juventude comunista. É como os escoteiros, eu acho, hoje em dia.
Eles eram o braço jovem do Partido Comunista. Eles enviaram os membros do Komsomol para a Ucrânia e eles estavam participando do roubo de comida do povo. Os ativistas do partido saíram. Jornalistas estrangeiros sabiam disso e embaixadores também. Todos sabiam da verdade sobre a fome, mas ninguém podia falar sobre isso. Milímetros. Na verdade, Stalin tornou ilegal mesmo mencionar a possibilidade de houvesse fome na União Soviética. Stalin sabia exatamente o que estava acontecendo. Aqui está uma foto de sua esposa, Nadia Alliluyeva. Nadezhda, que ironicamente significa esperança, era uma revolucionária bolchevique junto com Joseph Stalin, e ela estava entediada, então Stalin sugeriu que ela fizesse um curso de produção têxtil, o que ela fez. Quando ela foi à escola técnica aprender produção têxtil, conheceu jovens que participaram da dekulakização e coletivização forçada na Ucrânia. E eles contaram o que estava acontecendo. Eles contaram os horrores do canibalismo, das crianças sendo reunidas e fuziladas ou deixadas para morrer de fome. Eles contaram os horrores de cidades ou vilarejos inteiros onde todos estavam mortos de fome. Isso horrorizou Nadezhda, então ela confrontou Stalin sobre isso. Ele argumentou que ela caía na propaganda trotskista ou fake news, como diríamos hoje, mas garantiu que sua esposa nunca mais ouvisse falar sobre isso. O que ele fez? Ele expurgou todos os estudantes de faculdades que haviam participado da dekulakização e da coletivização. O que isso significa? Significa que eles foram enviados para campos de trabalhos forçados ou simplesmente executados, aos dezenas de milhares. Essa briga entre Stalin e Nadezhda, ou Nadia, parece ter sido a causa do suicídio dela no início de novembro de 1932. E quanto a nós, no Ocidente, bem, o corpo diplomático sabia a verdade. Sabemos disso agora pelos cabos diplomáticos enviados de volta ao Ocidente. Jornalistas ocidentais também sabiam a verdade. No entanto, muitos jornalistas e académicos, ansiosos por defender a ideologia marxista, rotineiramente encobriam a verdade e repetiam as mentiras do Partido Comunista Soviético. O exemplo mais gritante foi Walter Duranty, correspondente especial do New York Times em Moscou. Ele recebeu elogios de Stalin e um prémio Pulitzer por suas reportagens, nas quais negava firmemente qualquer evento terrível na Ucrânia ou na União Soviética, negava que milhões morriam e negava a fome. Notícias falsas motivadas ideologicamente existiam naquela época, assim como hoje. Cuidado com o que você assiste. Então, como podemos analisar esses eventos terríveis? Bem, eu montei um gráfico, eu gosto de montar gráficos. Isso me ajuda a resumir as coisas. Então, a ideologia dominante era o marxismo. A fonte dessa ideologia dominante era Marx. E eu acredito que Marx não era tanto um ateu, mas sim um satanista. Há boas evidências para isso. O alcance da ambição era uma revolução global baseada em linhas de classe. A natureza da divisão social, qual grupo seria demonizado, era baseada em linhas econômicas, e o grupo demonizado, os kulaks. Quem eram os perseguidores? Eram os membros do Komsomol, a ala jovem comunista e membros do Partido Soviético. E o resultado, as mortes por descolaquização são estimadas em 6,5 milhões, mortes por fome no Cazaquistão em 1 milhão, mortes por fome na Ucrânia em 7 milhões, aproximadamente 14,5 milhões a 15 milhões de mortes. Agora, esses são os mortos. Isso não inclui as dezenas de milhões de pessoas que foram deportadas, exiladas, perderam seus familiares, tiveram suas vidas destruídas por essa ideologia. Seja grato por vivermos na América. E seja grato por essa ideologia perniciosa ainda não ter dominado nossa nação. E quanto aos dias de hoje? Bem, hoje essa ideologia marxista se transformou no que chamamos educadamente de marxismo cultural. E isso tem múltiplas manifestações e está por toda parte ao nosso redor. Se você ouviu o painel da Escola Sabatina hoje, ouviu uma referência à ideologia de gênero que está sendo promovida nas universidades do Ocidente e particularmente aqui nas universidades da América. A teoria crítica diz que existem opressores e grupos oprimidos na sociedade, e isso se baseia em relações de poder. E um guerreiro da justiça social é aquele que busca desfazer essa opressão para igualar as relações de poder na sociedade. E claro, existe uma pirâmide de vitimização e uma hierarquia de vitimização dentro dos grupos oprimidos. E então você tem as Olimpíadas da Opressão, onde todos querem coletar o máximo de pontos de opressão que puderem. Por quê? No pensamento da teoria crítica, opressores veem o mundo da sua perspectiva, mas oprimidos veem o mundo da sua e da perspectiva do opressor. É conhecido como epistemologia de ponto de vista. E o resultado líquido disso é que os oprimidos sempre têm mais voz na sociedade e mais percepção do que os opressores. Tudo bem? É assim que funciona. Então, quanto mais oprimido você for, mais pontos de vítima pode acumular e mais autoritária se torna a sua voz na sociedade.
E assim, poderíamos falar sobre várias dimensões disso. Existem vários aspectos: teoria crítica, de género, estudos LGBTQ, pós-coloniais e sobre obesidade. Há uma porção desses estudos por aí. Eu só quero refletir sobre um deles aqui por alguns minutos. E este é um desdobramento direto da teoria crítica e da ideologia marxista, conhecida como teoria crítica da raça. E se você perguntar, por que você está falando sobre isso, Pastor Vini? Eu diria o seguinte: existe racismo na América. É absolutamente verdade. E se você não acredita em mim, eu perguntaria a todos os pais brancos: você prefere que seu filho nasça branco ou negro na América? Essa é a verdade. Existe racismo. Agora, ao observarmos todas as sociedades da Terra, vemos que o ódio étnico e racial está sempre presente. Ainda não encontrei uma sociedade que não tenha ódio étnico e racial. Então ele existe. É uma manifestação da condição humana caída, nosso desejo de nos unir ao nosso grupo e demonizar ou transformar outro grupo em o outro. Isso faz parte da condição humana caída, sim. Mas a teoria crítica da raça vai além e vê o racismo pela lente da ideologia marxista. O que eles dizem é: a teoria foi fundada por um professor titular de Direito em Harvard, Derek Bell, o primeiro professor titular afro-americano de Direito em Harvard, e tem sido promovida por outros autores como D'Angelo, Ibram X. Kendi, Ta-Nehisi Coates. Mas há elementos-chave na teoria crítica da raça. O primeiro é: o racismo está permanentemente enraizado em todas as estruturas sociais dos Estados Unidos. E o racismo está presente em toda e qualquer interação social. Seu trabalho como teórico crítico da raça não é dizer se existe racismo ou não. Seu trabalho é articular como esse racismo está se manifestando. Portanto, a suposição é que tudo é racista. Agora, é claro, se eu digo que esta igreja é racista, então, estou falando da igreja ou do prédio? Se eu digo que os membros são racistas, significa que a congregação precisa de uma mudança de coração. Mas se você fala sobre racismo sistêmico, não quer dizer apenas que a congregação é racista, mas que o próprio prédio é estruturalmente racista. Então, toda a estrutura precisa ser derrubada. Esse é o objetivo: eliminar a Declaração de Direitos, a Constituição, por um superestado marxista. É por isso que falamos em sistêmico, porque todo o sistema precisa ser substituído. A permanência do racismo é um dos ensinamentos, a branquitude como propriedade, o argumento de que toda pessoa branca é cúmplice do racismo porque possuímos essa qualidade misteriosa conhecida como branquitude, e depois há a contranarrativa, outra crença. Isso desafia as experiências de americanos predominantemente brancos caucasianos e seus padrões normativos. Então, por exemplo, ser pontual, dizer a verdade e trabalhar para sustentar a família são vistos como componentes da supremacia branca. Em vez disso, a teoria crítica da raça promove a contação de histórias por minorias oprimidas para desafiar a suposta supremacia branca. Há também a rejeição do liberalismo e do iluminismo. A teoria crítica da raça rejeita testes padronizados nas escolas. Ela rejeita a ideia de meritocracia. Ela rejeita a ideia de daltônico, por exemplo, em procedimentos de admissão para instituições ou empregos. Ela rejeita o próprio conceito de igualdade perante a lei ou de igualdade de oportunidades. Isso é importante porque se você crê na igualdade de oportunidades, você deve aceitar resultados desiguais. Não é possível ter oportunidades iguais em uma sociedade e ter resultados iguais. Com igualdade de oportunidades, alguns as desperdiçarão, tornando-se bêbados ou viciados em álcool, drogas, enquanto outros trabalharão duro e progredirão. Igualdade de oportunidades não é o que a teoria crítica da raça busca. Na verdade, a equidade, que é o resultado idêntico, é o que ela busca, essencialmente um sistema comunista. A teoria crítica raça rejeita raciocínio jurídico, racionalismo e neutralidade de direito constitucional. Ela ensina o que é conhecido como a hipótese da conversão de interesses. Esse é um ensinamento particularmente pernicioso. O que ela diz quando uma pessoa branca ajuda uma pessoa negra? Estou falando grosseiramente, mas me perdoem. Uma pessoa branca ajuda uma negra, perpétua a supremacia branca. Supremacia e opressão branca sobre os negros. É isso que significa a hipótese da convergência de interesses, ou seja, meus interesses convergem com os interesses da supremacia branca. Agora, a conclusão lógica disso é que pessoas brancas são, por definição, más, e você tem ou segregação ou extermínio. Essa é a conclusão lógica da hipótese da convergência de interesses. Por isso, em algumas faculdades, vemos cerimônias de formatura segregadas por raça, dormitórios segregados por raça reaparecendo nos Estados Unidos, porque do nosso movimento dos direitos civis evoluímos para esse marxismo cultural que um grupo étnico não pode estar na presença de outro, porque um grupo étnico oprime o outro.
Mas ao olhar para esta congregação hoje e ver pessoas de todas as nações, tribos, línguas e povos, eu digo: louvado seja o Senhor. Amém. E o reino de Deus diz que nós devemos. Nós podemos e vamos transcender aquilo que Satanás lançou, semeou em nosso meio para nos dividir. Podemos amar nosso irmão e nossa irmã porque existe apenas uma raça, e essa é a raça humana. Nós não somos várias raças. E assim, a teoria crítica da raça também rejeita o conceito de verdade como uma realidade objetiva, considerando um produto da filosofia ocidental. Ela rejeita o casamento heterossexual em favor do casamento queer e também rejeita o conceito de família nuclear. E eu diria, em resposta a isso, que talvez um dos maiores problemas que temos na América hoje seja o problema de meninos sem pai, e isso atravessa todos os grupos étnicos. E à medida que vemos as taxas de divórcio crescendo em todos os grupos étnicos, estamos vendo o aumento de meninos sem pai, e meninos precisam de pais. Meninos precisam de pais para guiá-los, orientá-los e ajudá-los a crescer. Mas a teoria crítica da raça rejeita o conceito da necessidade de um pai e argumenta que o menino deve ser criado pela comunidade, e de preferência por uma comunidade queer. Então, é isso que vemos sendo ensinado em nossas faculdades. É isso que está acontecendo entre os líderes de pensamento do Ocidente hoje em dia promovendo. Este é apenas um aspecto da teoria crítica. Há outros aspectos, como foi mencionado em escolas sabatinas, como a teoria crítica de gênero. Agora, a boa notícia das Escrituras em resposta a isso é clara. Todos nós fomos criados à imagem de Deus. Amém. Todos são portadores da imagem. E então, quando Deus disse a Caim, Caim, onde está teu irmão? E Caim disse, sou eu o guardador do meu irmão? A resposta é, não, você é o irmão dele. Você não é apenas o guardador dele, você é o irmão dele. Você tem uma responsabilidade moral de cuidar do seu irmão, independentemente de quem ele seja, porque todos nós fomos criados à imagem de Deus. Todos nós pecamos e carecemos da glória de Deus. E aos pés do Calvário estavam representados todos os ramos da família humana. E por que eu digo isso? Porque Noé teve 3 filhos, Sem, Cam e Jafé. A família de Cam foi representada por Simão de Cirene, vindo do norte da África. O centurião era descendente de Jafé, sendo um romano. E o ladrão na cruz, sendo judeu, representava os descendentes de Sem. Assim, aos pés da cruz, os descendentes de Sem, Cam e Jafé encontraram todos a sua salvação. Amém. O centurião, o ladrão e Simão de Cirene, todas as partes da raça humana estão igualmente em desesperada necessidade da salvação de Deus. Ninguém tem qualquer direito prévio a essa salvação ou realizações anteriores seu direito prévio a Deus. E Deus anseia encontrar-se com os salvos da terra, vindos de toda nação, tribo, língua e povo. É por isso que me alegro ao ver uma congregação formada por pessoas de todo o mundo. É assim que o corpo de Cristo deve ser. Portanto, somos chamados como indivíduos nas Escrituras a examinar a nós mesmos. E em vez de aderirmos à ideologia marxista e à sua onda, somos, na verdade, chamados como indivíduos a pedir a Deus que nos dê um coração transformado para que possamos ver nossos irmãos e irmãs com novos olhos e desejar para eles o que desejamos para nós mesmos e trabalhar por eles como trabalhamos por nós mesmos. O salmista expressou desta forma: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo o teu amor constante. Segundo a tua grande misericórdia, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Purifica-me com hisopo e ficarei limpo. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito reto. E assim, essa oração de arrependimento e de pedir a Deus que mude meu coração é a resposta cristã a essas ideologias que circulam por aí. Diga, Senhor, eu não vou simplesmente rejeitar o que essas ideologias dizem, porque promovem o ateísmo, o marxismo e a desvalorização de grupos na sociedade. Senhor, não basta apenas rejeitar essas coisas. Eu preciso ser um embaixador positivo do reino de Deus. Amém. E eu preciso dessa mudança interior no coração. Então não serei conhecido apenas por rejeitar isso ou aquilo, mas sim por ser reconhecido pela presença positiva do Espírito de Deus, fluindo através de mim como um rio que dá vida e pelo amor ágape de Jesus Cristo. Amém. E é isso que nós, como cristãos, somos chamados a fazer. Isso significa me ajoelhar e dizer: Senhor, sonda-me e vê se há em mim algum caminho mau. E eu preciso que você mude meu coração para que eu veja o próximo homem ou mulher na rua como você os vê. Sim, amém. Amém. E, no entanto, não vou entrar em muitos detalhes sobre isso. Mas, em faculdades por todo o Ocidente, incluindo faculdades adventistas, estamos injetando esse veneno ideológico na corrente sanguínea. Milímetros. Isso levará a uma geração de apóstatas, uma geração de marxistas e ateus, uma geração de jovens que rejeitarão Jesus Cristo. Amém. Não é possível ensinar uma ideologia ateísta e esperar que crianças ou jovens não sigam as consequências lógicas.
Não direi mais nada, mas acho que sabemos do que estou falando. Cada instituição hoje está atualmente passando por essa guerra civil interna. Vamos defender as escrituras ou vamos cair na última ideologia? Cada família, cada igreja, cada denominação, cada departamento, todos precisam escolher de que lado estão. Então, se eu puder colocar dessa forma, no gráfico que mostrei antes, a ideologia dominante era o marxismo. E agora é o marxismo cultural. A fonte costumava ser Marx, e também Satanás, sim, de fato. É a mesma coisa ali. O alcance da ambição era a revolução global ao longo das linhas de classe. Agora é a longa marcha para eliminar as bases judaico-cristãs do Ocidente e impor o ateísmo e o marxismo sobre nós. A natureza da divisão social costumava ser relacionada à classe sob Stalin e Lenin. Agora é racial. Se você observar a teoria racial, gênero. Se observar a teoria crítica de gênero, sexualidade e orientação, se observar os estudos LGBTQ, tudo bem? Há múltiplas divisões sendo impostas sobre nós agora, mas em particular, na teoria crítica da raça, o grupo demonizado deixou de ser o dos kulaks e passou a ser o dos brancos. Então pode ser kulaks para pessoas heterossexuais ou kulaks para pessoas em um casamento heterossexual, por exemplo. Estes são os novos grupos demonizados. Aqueles que são os perseguidores hoje em dia, eles não temos mais um Komsomol ou um Partido Comunista Soviético. Mas agora, em termos de teoria crítica da raça, temos aqueles que se autodenominam antirracistas, o que significa silenciar o testemunho do evangelho no seu campus, na sua empresa ou na sua sociedade. Esse é o efeito prático disso, e o resultado costumava ser simplesmente milhões de mortos. Agora, com esse novo marxismo cultural, temos a cultura do cancelamento e a destruição da sua vida profissional, pessoal, social e financeira. Isso é muito real. E há pessoas nesta congregação hoje que sabem o preço a ser pago por defender aquilo em que acreditam, mesmo em instituições que carregam o nome adventista. Temos a cultura do cancelamento viva e ativa hoje, e isso nunca deveria acontecer. Na verdade, deveríamos nutrir, encorajar e apoiar aqueles que defendem o que é certo, em vez de demonizá-los e silenciá-los, porque ousam desafiar as ideologias ateístas que circulam ao nosso redor. Amém? Então chegamos ao amanhã. Estou indo rápido aqui porque o tempo está realmente passando hoje. Mas o que vai acontecer amanhã? Bem, essa mesma divisão em termos ideológicos está chegando até nós. Agora, a má notícia é que antes que Jesus volte, haverá um tempo de angústia como nunca houve antes. Daniel 12, 1, 2. A má notícia é que haverá perseguição aos santos de Deus antes que Jesus volte. Não podemos mudar isso. Então não podemos escolher ser espectadores nessa batalha. Amém? Quando Deus chamou Jeremias para o ministério profético, ele disse, sim, a batalha será feroz. Ele diz, eu estarei com você na batalha. Amém. Sim. E precisamos lembrar que quando Jesus diz, e eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo, isso significa que mesmo durante aquele tempo final de angústia, de divisão ideológica, temos a certeza de que Jesus Cristo, comandante dos exércitos do céu, está com seus santos fiéis. Amém. E então começa a divisão do tempo do fim. Bem, nós conhecemos essas passagens do Apocalipse. Então o dragão, isto é, Satanás, ficou irado com a mulher, isto é, a igreja pura, e foi fazer guerra ao restante de sua descendência, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, como está escrito atrás de mim, no fundo da nossa igreja aqui. E assim, Satanás está fazendo guerra contra os filhos fiéis de Deus até o fim dos tempos. Se você acredita que só porque é um cristão nascido de novo está de alguma forma imune aos ataques de Satanás, pense novamente. Você é o alvo dos ataques de Satanás. Eu estava lendo hoje de manhã o livro de Jó, onde Satanás anda de um lado para o outro sobre a terra como se fosse seu domínio. E Jesus diz, Satanás é o príncipe deste mundo. Os poderes globalistas do nosso mundo estão, em última instância, sob controle satânico. Eles não têm seus melhores interesses em mente. Mas quando Satanás está andando sobre a terra, Deus diz a Satanás 2 vezes, sim, eu sei que você está andando de um lado para o outro na terra como se fosse sua. Mas ele disse, você já considerou o meu servo Jó? Ou seja, um homem fiel no planeta Terra. Uma mulher fiel é uma repreensão constante a Satanás e suas alegações de soberania sobre o planeta Terra. E essa pessoa pode ser você. Amém. E a sua vida e a minha vida são vividas diante de mundos que observam, universos que assistem, e os anjos de Deus e os demônios de Satanás. Nossas vidas são vividas em um cenário muito mais amplo do que qualquer coisa que possamos imaginar. Deus pode estar dizendo agora mesmo nos conselhos celestiais, você já considerou minha filha que vive em Berrien Springs e sua fidelidade a mim? Amém.
Não, Satanás, você não é dono do planeta Terra porque há um irmão lá embaixo cujo coração é verdadeiro. Amém. Sua vida tem um significado cósmico. As decisões que você toma reverberam pela eternidade por todo o cosmos criado. Então, Satanás está em guerra com a mulher. A pura igreja de Deus. Este é um texto longo AK aqui, Apocalipse 13. 1:4 que, ao longo de toda a história protestante foi identificado como o papado. Não vamos entrar em todos os motivos pelos quais os protestantes identificam isso como o papado. Mas seja você batista, luterano, metodista, episcopal ou da Igreja da Inglaterra, você reconhecerá, pelo menos teoricamente, que esses versículos se referem ao papado que pisa na consciência. E como vemos aqui o texto da pista de que todo mundo seguiu a besta ali embaixo, então diz que eles adoraram o grande dragão e depois também adoraram a besta. Assim, a resposta da Terra a essas forças demoníacas, ou seja, Satanás e o papado que age sob a inspiração de Satanás, é de adoração falsa. Portanto, temos uma pista de que a batalha final não será ao longo de linhas raciais, não será ao longo de linhas de consciência de classe, não será ao longo de linhas de orientação sexual ou identidade de gênero, que é com o que lidamos hoje. Será em torno da questão da adoração. Amém. E nesta última pandemia, todos nós tivemos que nos perguntar em quem realmente confiamos. Então você pode se perguntar, essa pessoa já me machucou no passado? Se sim, provavelmente não vou confiar nela hoje. Essa pessoa ou instituição já mentiu para mim no passado? Se sim, provavelmente não vou confiar em você hoje. Essa pessoa seria demitida por dizer qualquer coisa diferente do que está dizendo agora? Se sim, então provavelmente não vou te ouvir agora mesmo. A única pessoa que passa por todos esses testes de forma positiva é Jesus Cristo. Amém. E, portanto, amar a verdade, ou seja, amar o próprio Jesus Cristo como a verdade sobre Deus e a verdade de Deus, é tão importante para nós à medida que nos aproximamos desses últimos dias. Então aqui temos a primeira besta de Apocalipse 13 e depois a segunda besta de Apocalipse 13. E eu sei que este é um slide terrível, com todo esse texto aí em cima, e assim por diante, etc. Mas eu vou... Mais uma vez você tem a questão de... E faz com que aqueles que não... O quê? Qual é o verbo aqui? Adorar. Adorar a imagem da besta para serem mortos. Então, no fim dos tempos, a linha divisória na humanidade não é racial, étnica, sexual, de gênero, econômica, nem política. É em torno da questão da adoração. Amém. Quem é a autoridade suprema na sua vida? E durante a pandemia, todos nós tivemos que nos perguntar, quem é a autoridade suprema na minha vida? É o Fauci? Ou é o Espírito da Verdade? Essas coisas são incompatíveis. O Espírito Santo. São as mentiras da nossa mídia dominante? Nossos políticos mentirosos? Você sabe quando um político está mentindo porque os lábios dele estão se movendo? São os nossos políticos? Ou é quando o Espírito Santo fala comigo na voz suave, tranquila, lendo as Escrituras, e eu me pergunto, Pai Celestial, o que o Senhor faria? O que o Senhor quer que eu faça? Amém. A quem vamos ouvir? E na pandemia, aqueles que não tinham esperança na vida eterna ficaram apavorados com a possibilidade de perder esta vida temporária. E aqueles que tinham a certeza da vida eterna pensavam, mesmo que eu morra, é só um piscar de olhos antes da eternidade. E isso muda drasticamente a sua perspectiva sobre como reagimos não só a pandemias, mas também a turbulências em aviões, tempestades no mar, acidentes de trânsito e tudo mais. Esta vida é apenas um piscar de olhos, porque Jesus voltará. Portanto, não vou me preocupar demais com o que acontece neste mundo. O que importa é se o meu nome está no livro da vida do Cordeiro. Amém. Não se estou, você sabe, em sintonia com a ideologia política dominante de hoje. Então, como é que esse evento final vai acontecer? Bem, Então aqui temos a descrição, os dois grupos. O dragão, irado contra a mulher, foi fazer guerra ao restante de seus filhos, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Apocalipse 12, 17 e Apocalipse 14, 12 descreve esses santos. Aqui está a perseverança dos santos, daqueles que guardam os mandamentos de Deus e mantêm firme a fé em Jesus. E eu quero estar entre esse grupo. Amém. E eu posso escolher estar entre esse grupo. E eu posso crescer na certeza que estou nesse grupo pela forma como alimento minha consciência com a vontade revelada de Deus. Simplesmente dizer, vou manter minha munição seca para a crise final, significa que quando você chegar à crise final, sua arma provavelmente estará enferrujada. Sim. Ouvi isso hoje de manhã de outra pessoa. É uma ideia bem interessante, não é? Vamos guardar nossas balas para a crise final. Quando a crise final chegar, sua arma vai precisar de conserto. Não vai funcionar. Amém. Não estou falando de armas literais aqui, você entende.
Então, antes de Jesus voltar, haverá uma aparição de Satanás. Lemos sobre isso em 1 e 2 Tessalonicenses 2, versículo 9. Agora, em Atos capítulo 2, no Pentecostes, foi isso que Pedro disse. Ele disse: Jesus de Nazaré, um homem aprovado por Deus com feitos de poder, maravilhas e sinais. É assim que o ministério de Jesus foi descrito no Pentecostes, em Atos capítulo 2. Em 2 Tessalonicenses capítulo 2, onde o apóstolo Paulo fala sobre o iníquo e o homem do pecado, e por fim fala sobre a aparição de Satanás, está escrito: a vinda do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios da mentira. Agora, as três palavras que são usadas, poderes, sinais e maravilhas, são as mesmas que foram usadas para descrever o ministério de Jesus. Mas esse engano final será um engano mentiroso, o que significa que a aparição de Satanás antes da volta de Jesus é calculada para enganar o mundo inteiro e até mesmo os próprios eleitos de Deus. Amém? Então, quando Jesus diz: se disserem que o Cristo veio e está no deserto, não vá até lá. Se disserem que o Cristo veio e está no aposento interior, não vá até lá. Ele diz: quando o Filho vier, relâmpago do céu. Eu fiquei pensando, o que isso significa? Significa que ninguém ao redor do mundo, não importa qual idioma você fale, todo mundo reconhece um relâmpago quando vê. Você não pode ver um relâmpago e pensar: isso foi só alguns fogos de artifício estourando. Todo mundo no planeta Terra reconhece um relâmpago quando vê. Então, quando Jesus diz: quando o Filho do Homem vier, será como um relâmpago que desce e é visto do Oriente ao Ocidente, isso significa que todos vão entender naquele momento que este realmente é o Filho de Deus vindo para receber os seus. Mas até esse momento, Satanás vai aparecer. Ele vai se manifestar como a aparência de Jesus, que, muçulmanos, cristãos e judeus estão todos esperando uma figura messiânica celestial para que voltar. Estamos preparados para o engano, a menos que amemos e conheçamos a verdade. Amém. Por isso, em nossa igreja aqui, ler a Bíblia todos os dias, amém. Guardar isso no coração, cimentar isso no coração, é importante porque vai chegar um dia em que talvez você seja levado diante de um conselho e tenha que prestar contas da sua fé. E como vimos na pandemia, toda a hierarquia da nossa denominação não servirá de absolutamente nada nesse momento. Amém. Vai ser você e seu Pai Celestial defendendo aquilo em que você está convencido pelo poder do Espírito Santo. Amém. É por isso que a sua fé precisa ser sua. Ela não pode ser dos seus pais, não pode ser do seu cônjuge. Precisa ser sua. E ela se torna sua ao investir tempo e intencionalidade nela. Então, o que vai acontecer quando Satanás vier novamente? Bem, citações famosas aqui. O próprio Satanás aparecerá no livro O Grande Conflito como anjo de luz. Através da influência do espiritismo, milagres serão realizados, os doentes curados e muitas maravilhas inegáveis. E à medida que os espíritos professarem fé na Bíblia e manifestarem respeito pelas instituições da igreja, sua obra será aceita como manifestação do poder divino. Continuando. Por meio do espiritismo, Satanás aparecerá como um benfeitor da raça humana, curando as doenças das pessoas e professando apresentar um novo e mais elevado sistema de fé religiosa. Mas, ao mesmo tempo, ele trabalha como um destruidor. Embora apareça aos filhos dos homens como um grande médico que pode curar todas as suas enfermidades, ele trará doenças e desastres, até que as cidades populares sejam reduzidas à ruína e à desolação. Agora mesmo ele está no trabalho. Em acidentes e calamidades mar e terra, em incêndios, tornados violentos, tempestades, em tempestades, enchentes, ciclones, ondas gigantes e terremotos, Satanás exerce seu poder. Ele destrói a colheita e a fome e a aflição se seguem. Ele transmite ao ar um veneno mortal e milhares perecem pela peste. Essas calamidades se tornarão cada vez mais frequentes e desastrosas. A destruição atingirá tanto o homem quanto os animais. Assim, todo mundo natural está envolvido. E então o grande enganador procurará persuadir os homens. O quê? Que aqueles que realmente servem a Deus estão causando esses males. A classe que provocou o desagrado do céu irá atribuir todos os seus problemas àqueles cuja obediência aos mandamentos de Deus é uma repreensão constante aos transgressores. Será declarado que os homens estão ofendendo a Deus pela violação do domingo como dia de descanso, como esse pecado trouxe calamidades que não cessarão até que a observância do domingo seja rigorosamente cumprida quando for imposta, e que aqueles que apresentam as reivindicações do quarto mandamento, o mandamento do sábado, destruindo assim a reverência pelo domingo, são perturbadores do povo, impedindo sua restauração ao favor divino e a prosperidade temporal. Assim, no último engano, antes da volta de Jesus, Satanás aparecerá à humanidade como um anjo de luz.
E aqueles que forem fiéis a todos os mandamentos de Jesus, não apenas a alguns deles, mas a todos os mandamentos de Jesus, a lei moral, ao decálogo, serão pressionados, como nos últimos 3 anos, a violar sua consciência e adotar uma adoração falsa, tudo pelo suposto bem maior de servir a nossa casa planetária comum e evitar uma catástrofe ambiental. E se você acha que isso não vai acontecer, dê uma olhada nas notícias ao seu redor. Amém. A pressão por lockdowns climáticos está ganhando força. Por alguma coincidência notável, eles acontecerão em um determinado dia da semana e serão aplicados primeiro por motivos ambientais, mas depois por motivos morais. Então, como podemos entender este gráfico que montamos aqui? E você pode baixá-lo da internet. Então, a ideologia dominante está se revelando como o marxismo cultural globalista. Isso afeta nossas elites globais. A fonte dessa ideologia dominante é Satanás agindo por meio de agentes humanos, seja Marx, o papado ou o anticristo. O alcance da ambição não é mais apenas a revolução global de classes ou eliminar os fundamentos judaico-cristãos do Ocidente, mas sim a apostasia global e a rebelião contra Deus. Desta vez, a linha divisória não será econômica, de classe, racial, sexual ou qualquer outra coisa. Será em torno da questão da verdadeira adoração. Quem é a autoridade suprema na sua vida? Deus diz: lembra-te do dia de sábado. O homem diz: adore em qualquer outro dia. A palavra de quem você vai ouvir? O grupo demonizado agora será o remanescente fiel de Deus. Apocalipse 12. 7, que recebe o selo de Deus em suas testas. Os perseguidores serão aqueles que recebem a marca da besta. Eles receberão a marca na testa, o que significa que estão convictos disso, ou receberão a marca da besta nas mãos, que se submeteram aos mandatos no tempo do fim. E o resultado será a exclusão econômica, certo? Com o não comprar, não vender de Apocalipse 13, e então, por fim, a pena de morte para os justos, antes que, aleluia, Deus intervenha com a destruição dos ímpios e a vida eterna para os justos. Amém e amém. Você pode escolher a quem você vai seguir. Você seguirá as autoridades cuja maior sanção é tirar a vida? Ou seguirá aquele que tem o poder de dar a vida e dar a vida eterna? Na minha opinião, é uma escolha muito simples, então nosso tempo acabou aqui. Quero passar para as nossas conclusões agora. Antes que este mundo existisse, houve uma guerra ideológica no céu, na qual a natureza da verdade e o caráter de Deus estavam em jogo. Satanás foi expulso do céu para o planeta Terra, onde essa guerra ideológica continua até hoje. Ontem, na URESI, a verdade foi suprimida. Hoje, em várias teorias críticas, como a teoria crítica de gênero e outras, a verdade é simplesmente negada e pervertida. E somos forçados ou obrigados a aceitar mentiras em nossa sociedade. E amanhã, na crise final, mais uma vez a verdade estará em jogo. Amém. E você precisa escolher de que lado está. Quero te encorajar hoje a escolher de que lado você realmente está, porque tantas pessoas estão morrendo, de repente, de forma totalmente inesperada. Você precisa saber onde está hoje. Amém. O apóstolo João escreveu em João 5, ele diz: escrevo estas coisas a vocês, queridos irmãos e irmãs, para que saibam que têm a vida eterna. Ter a certeza da vida eterna não depende do partido ao qual você pertence. Não importa se você está vacinado ou não. Isso é irrelevante para a sua vida eterna. O que importa é se você está num relacionamento de salvação com o Senhor Jesus Cristo, e esse é o seu relacionamento. Amém. Porque é isso que vai te sustentar até o fim amargo. Você tem uma escolha a fazer hoje. No fim dos tempos haverá 2 grupos, os ímpios e os justos. No fim dos tempos, a maldade vai receber uma manifestação completa, uma proliferação da maldade. O mal vai se tornar cada vez mais maligno. Homens e mulheres vão fazer coisas cada vez mais indescritíveis uns com os outros. Estamos testemunhando em nossa sociedade a normalização constante da pedofilia à medida que a revolução sexual avança. Se você não está ciente disso, então abra os olhos e apenas olhe ao seu redor. É para isso que estamos caminhando. O envolvimento de nossas crianças em atividades sexuais é a nova norma social. Então, veremos uma manifestação do mal. Mas antes que Jesus volte, aqueles que são justos terão uma manifestação plena do caráter de Deus em suas vidas. Então você tem a colheita madura, o trigo maduro ou as uvas maduras do livro do Apocalipse. E você pode escolher hoje com que você alimenta sua mente. Você está viajando em direção ao trigo maduro ou viajando para baixo em direção às uvas maduras? As uvas maduras, portanto, ao florescimento da justiça de Deus e o florescimento da maldade de Satanás no fim dos tempos. Você pode escolher receber a marca da besta quando ela for imposta, e ela será imposta. Vimos nos últimos 3 anos como os mandatos surgem rapidamente da noite para o dia. Mesmo que sejam inconstitucionais, elas são impostas da noite para o dia. Ou você pode escolher receber o selo de Deus em sua testa
e pedir hoje pelo enchimento do Espírito Santo para selar você e mantê-lo seguro até aquele dia glorioso. Você pode escolher hoje se vai se envolver em adoração falsa, na adoração falsa dos deuses deste mundo, dos quais há muitos, ou se vai escolher seguir a verdadeira adoração e abandonar os deuses deste mundo. E ao passarmos pela pandemia, você pode se perguntar: qual Deus teve domínio sobre mim? Amém. Minha carreira, meu trabalho, minha hipoteca, minhas finanças, a aprovação social, o respeito social? São esses os deuses que me mantêm na linha, ou eu ajo como um ser moral de acordo com a minha própria consciência? Todos nós podemos refletir profundamente sobre isso hoje. Não importa quais decisões tomamos durante a pandemia neste momento, mas agora podemos olhar para trás e dizer: Senhor, o Senhor nos deu uma oportunidade de perceber o quanto estou envolvido com os deuses deste mundo e se preciso me livrar dos deuses deste mundo. Você pode escolher participar da ressurreição dos ímpios ou dos justos, pode seguir a primeira besta do Apocalipse, o papado, controlado por Satanás, ou seguir o cordeiro para onde quer que ele vá. Você pode ter uma consciência cauterizada ou pode cultivar uma consciência sensível a partir de hoje. Você pode viver com mentiras que estão sendo impostas a nós hoje, ou pode defender a verdade e falar em favor da verdade. E isso é realmente importante porque quando você defende a verdade, outras pessoas ganham coragem ao ver você se posicionando. Amém. Não basta apenas acreditar em algo. Fale sobre isso. Porque quando você fala, outra pessoa ganha coragem para também se expressar. Sim, amém. E, portanto, a verdade pode ser ouvida. E em nós, as crianças pequenas sentadas, como saberão a vontade de Deus se tivermos medo de dizer a vontade de Deus? Amém. Gerações criadas sem conhecer a palavra de Deus vivem em confusão moral, como em Nínive. Elas não sabem distinguir a mão direita da esquerda porque cristãos bem-intencionados, que só querem ser educados e se dar bem com todos, já não têm mais a coragem moral de dizer: assim diz o Senhor. Você pode escolher viver com mentiras ou pode se posicionar pela verdade. Você pode buscar conforto e facilidade temporários ou pode buscar aquela cidade cujo arquiteto e construtor é Deus. Amém. E se você buscar facilidade temporária, vai perder tudo. Amém. Mas se você acumular para si tesouros no céu, então quando Jesus voltar, você receberá aquele lar celestial que jamais passará. Amém. A escolha é sua. O que você vai escolher? Um dos meus hinos favoritos é Once to Every Man and Nation. Nós não vamos cantá-lo aqui hoje, mas quero ler algumas das palavras dele. Chega para todo homem e nação o momento de decidir. Na luta da verdade contra a falsidade pelo lado do bem ou do mal, de fato. Alguma grande causa, o novo Messias de Deus, oferecendo a cada um a flor ou a praga, e o caos passa para sempre entre aquela escuridão e aquela luz. Então, ficar ao lado da verdade é nobre, quando partilhamos o seu pão amargo, antes que sua causa traga fama e lucro e seja vantajoso ser justo. Então que o homem corajoso escolhe, enquanto o covarde fica de lado, até que as multidões transformem em virtude a fé que haviam negado. À luz dos mártires ardentes, Cristo, teus sangrentos pés nós seguimos, subindo sempre novos calvários, com a cruz que não recua. Novas ocasiões ensinam novos deveres, o tempo torna estranho o bem antigo. Devem sempre seguir adiante e para cima aqueles que querem acompanhar a verdade. Embora a causa do mal prospere, só a verdade é realmente forte. Ainda que sua própria parte seja o cadafalso e no trono esteja o erro, ainda assim, esse cadafalso balança o futuro e por trás do desconhecido sombrio, Deus permanece na sombra, vigiando os seus fiéis e protegendo-os com cuidado e atenção. É uma canção linda. Amém. Uma vez para cada homem e nação, essa não é uma decisão para se tomar amanhã. Amém. É uma decisão para se tomar hoje. Amém. Hoje é o momento de fazer uma aliança com Deus e dizer: Senhor, eu quero meu nome no livro da vida do Cordeiro. Amém. Eu seguirei o dador da vida, não importa o que os tira-vidas digam sobre mim. Eu quero aquele lar no céu, em vez daquele apartamento no subúrbio nos Estados Unidos. Porque um dia isso vai queimar, meu bem, vai queimar, mas eu quero as ruas de ouro. Amém. Eu vou defender a verdade, não importa o que realmente aconteça. Eu vou falar a verdade, não importa o que possa vir a acontecer. Serei conhecido como um povo peculiar que não segue os deuses deste mundo, porque sigo o único Deus vivo e verdadeiro, Jesus Cristo. Amém. Uma vez para cada homem e nação. É hora de escolher hoje. Josué disse, Josué 24, ao povo de Israel, ele diz: escolham hoje a quem vocês vão servir, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor.
Meu testemunho ao longo do último ano é que quando você defende a verdade, faz muitos amigos, perde muitos amigos, mas pode dormir à noite com a consciência tranquila. Amém. E você pode ler a palavra de Deus diariamente, saber que Deus está falando com você. Você quer que seu Pai Celestial olhe você e não diga, esse é o meu filho. Você quer que ele olhe e diga, esse é o meu filho. Amém. Você quer que Deus diga a Satanás, você já considerou o meu servo João ou a minha serva Maria, e como eles vivem uma vida justa lá embaixo? Você quer que sua vida seja um testemunho para o cosmos do poder transformador da graça de Deus e da bondade da salvação de Deus? Então eu convido você hoje, se quiser tomar uma decisão por Jesus Cristo, a se posicionar comigo aqui hoje e dizer, Senhor, eu quero defender a verdade, não importa o que aconteça. Amém. Ainda que o erro esteja no trono, ainda que o cadafalso balance o futuro, ainda que em nosso meio haja irmãos e irmãs que foram cancelados, Deus permanece na sombra, vigiando e cuidando sobre os seus. Amém. Cantemos o hino de encerramento. Vamos inclinar nossas cabeças. Antes de cantarmos nosso hino de encerramento, vamos fazer uma oração de consagração. Querido e amado Pai Celestial, neste abençoado dia de sábado, estamos humildemente diante de Ti, pode-se dizer, de joelhos dobrados, pedindo o Teu perdão por todo o nosso passado, pedindo a Tua abundante graça para o nosso presente e pedindo o completo enchimento do Teu Espírito para o nosso futuro. Que sejamos conhecidos não como americanos, britânicos ou de qualquer outro lugar de onde viemos, mas que sejamos conhecidos como o povo de Deus a partir deste dia e por toda a eternidade. Guia-nos, ó grande Jeová. Que possamos brilhar por Ti, mesmo que a luz seja fraca, mesmo que a escuridão esteja se aproximando ao nosso redor. Eu oro, Senhor, para que, aconteça o que acontecer, as pessoas percebam que os membros desta congregação e aqueles que assistem online são seguidores e passaram tempo com o vindouro Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Muito obrigado, Pai, por ouvir a nossa oração. Em nome de Jesus pedimos amém.